Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36, glória a Deus. A leitura que nós fizemos da palavra do Senhor, Jeremias capítulo 36, a partir do versículo 1. Jeremias 36, a partir do versículo 1, glória a Deus. Então, primeiramente, nós lemos na palavra do Senhor, Jeremias 36, 1, que diz: Sucedeu, pois, que no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel, sobre Judá e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu tento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, que da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: Eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu e lê pelo rolo que escreveste da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo da casa do Senhor no dia do jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, vindo das suas cidades as lerás. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Glórias a Deus, aleluia. Depois nós vamos mais à frente, irmãos, porque nós lemos 3 partes, do capítulo 36, e nós encontramos a passagem em que Deus mandou que Jeremias ditasse para Baruque as profecias que Deus já havia lhe revelado. Já no tempo do rei Josias, Deus já tinha revelado muitas coisas para Jeremias. E durante o reinado no caso aqui, de Joaquim, e também do outro rei, Zedequias, e Jeremias entregou essas mensagens. E aqui diz a palavra do Senhor, irmãos, que quando Jeremias ainda estava encerrado na prisão, Deus deu essa ordem, e ele ditou para Baruque aquilo que o Senhor lhe havia mostrado desde o princípio. Então foi tipo um relatório, um resumo, podemos assim dizer, de tudo aquilo que Deus já havia lhe revelado até ali. E assim foi feito, escreveu e mandou que se lesse na casa do Senhor perante o povo. E alguns dos líderes do povo, irmão, ao ouvir aquilo que Deus havia revelado a Jeremias, aquilo que estava escrito no rolo do livro, eles temeram e disseram, como nós encontramos aqui no versículo 16, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros, e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos
ao rei todas essas palavras. Então, irmãos, a princípio, né, Deus havia dito que Jeremias fizesse isto para que, porventura, o povo ouvisse. Então nós encontramos aqui, irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção, que o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia, porque mesmo já havendo falado algumas vezes, ou várias vezes, né, para o povo de Israel, e eles não dando ouvido, mais uma vez o Senhor estava dando a oportunidade. Escreve no livro e leva perante o povo e perante o rei. E aqui o Senhor diz no versículo 7, né? Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor do Senhor tem manifestado contra esse povo. Então, irmãos, Deus deu essa ordem para Jeremias, dando mais uma oportunidade, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de oportunidade. Enquanto a vida, né, o Senhor dá a oportunidade para o homem. Sempre foi assim, né, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Apesar que no Antigo Testamento as oportunidades eram menores, em menor número do que nos dias atuais, porque no tempo nós temos que entender que na dispensação da lei Deus tratava com o povo de Israel com mais rigor, porque eles eram conhecedores, né, profundos da palavra. Eles sabiam a verdade, conheciam a palavra, e Deus, né, tratava com rigor aquele povo. Mas o Senhor jamais executou nenhum juízo no meio do povo de Israel sem antes avisar várias vezes. Assim foi no tempo de Samuel. Os irmãos têm uma ideia, Samuel, quando nasceu, o povo de Israel já não estava bem com Deus. O sumo sacerdote não estava bem, os seus filhos estavam fazendo coisas erradas diante de Deus. E o pecado, irmãos, já estava, né, se alastrando no meio do povo. E Deus ouviu a oração de Ana, deu a ela um filho, e o propósito de Ana era que seu filho crescesse, né, servindo ao Senhor. E foi o que foi feito, né? Diz aqui a palavra do Senhor, nós encontramos lá no livro de Samuel, 1 Samuel, nos primeiros capítulos, Samuel sendo entregue, depois de desmamado, né, entregue no templo para servir a Deus. Então, desde a sua mocidade. E qual era o objetivo de Deus com isso, irmão? Levantar um homem, né, que fosse aquele que iria restaurar a vida espiritual do povo de Israel. Por isso que entre os judeus, irmãos, eles consideravam Samuel como sendo o segundo Moisés. Por quê? Porque era um homem muito consagrado, um homem que Deus usava em milagres, sinais, né? Então era um líder, né, muito importante para o povo de Israel. E assim cresceu Samuel na casa do Senhor. E ainda jovem, Deus começou a revelar a Samuel coisas tremendas. A primeira revelação, Deus disse que chegaria a tinir as orelhas de quem ouvisse o que ia acontecer com o povo de Israel. E Deus revelou a Samuel que a casa de Eli não seria mais, ele não seria tirado no caso da posição de sumo sacerdote, e seus filhos não assumiriam. Deus ia passar por uma outra família dos levitas para dar continuidade ao sacerdócio. E foi assim que aconteceu. Os irmãos sabem o que houve quando veio a guerra com os filisteus, e a arca de Deus foi tomada. E quando o sumo sacerdote Eli ouviu aquilo, que a arca de Deus tinha sido tomada e seus 2 filhos mortos, caiu para trás, né, e morreu. Coisa tremenda, não? E os seus 2 filhos, que seriam no caso
os seus substitutos, né, não puderam assumir jamais, né, porque faziam coisas terríveis contra a obra de Deus. E Deus disse que iria assim tirar o sacerdócio da casa de Eli. Por quê? Porque a Bíblia diz que Eli não os repreendia, né? Apenas uma palavra: não é bom o que eu tenho escutado acerca de vós. Isso não é repreensão, né, irmão? A Bíblia diz que aquele que retém a vara ao seu filho é contra ele, né? Então nós temos que, a seu tempo, com sabedoria, repreender a criança no momento certo. E a principal coisa que devemos fazer é ensinar o caminho do Senhor, porque tem muitos pais evangélicos, irmãos, que na parte da vara ele cumpre direitinho. O menino faz errado, ele mete a vara mesmo. Tá certo, tá. Mas ensinar a palavra que é bom, ele não ensina. Então tem que ser as duas coisas, amém, irmão? Amém. Salmo 23 diz: a sua vara e o cajado me consolam. Então tem que ter a vara, mas também tem que ter o cajado. O cajado é o que conduz, né? Quando a ovelha está saindo do meio do rebanho, ele pega. Já viu o cajado do pastor, não tem aquele gancho, né? Então aquilo ali é para pegar pelo pescoço, volta, para se posicionar. Então, salmista, Salmo 23, ele diz: a sua vara e o cajado me consolam. Glórias a Deus. Então tem que ter a vara e tem que ter o cajado, né? Assim o nosso Deus também trata conosco, como Pai. Glórias a Deus. E a Bíblia diz que Ele só repreende aquele que tem por filho. Então, se Deus nos tem por filho, pode esperar que vai ter o cajado para te dirigir, mas a vara também não vai faltar na hora certa, né, irmão? E assim nós devemos fazer com nossos filhos: a vara e o cajado. Porque se criar só na vara, né, ele pode até se comportar bem, mas lá na frente, será que fica na igreja? Agora, se é só no cajado, na hora que der vontade de fazer coisa errada, ele vai fazer. Agora, se tiver vara e cajado, a possibilidade dele se manter no caminho é muito grande. Os irmãos concordam, irmão? É o que a Bíblia diz. Amém, irmão? Amém. Vara e cajado. Glória a Deus. Muito bem. Diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, que foi lido diante do povo de Israel e seus líderes aquele livro que Jeremias havia escrito. E o que eles disseram aqui? Sucedeu que, ouvindo eles aquelas palavras, se voltaram temerosos. Agora presta atenção nesse detalhe, irmão. Eles ficaram temerosos. Presta atenção nisto. Uns para com os outros disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma anunciaremos ao rei todas essas palavras. Então veio, irmão, uma preocupação, um temor, né? Um temor diante daquilo que Deus estava dizendo ali através de Jeremias. E diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, que não era coisa boa, né? Os irmãos já sabem, como nós vimos semana passada, o teor daquilo que Deus vinha falando com o povo de Israel, né? E haveria algo que seria terrível, né? Uma destruição completa. Por quê? Por causa da desobediência e da rebelião contra Deus. Então, irmão, nós encontramos aqui que eles ficaram temerosos e disseram: não, com certeza levaremos isso para o rei. O rei tem que ouvir isto, o rei precisa tomar providência. E assim eles confiaram que o rei, ouvindo, ficaria tudo bem, o rei ia tomar uma providência. Mas diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, que eles levaram, né, à presença do rei o livro para ser lido. E ali diz a palavra do Senhor, irmãos, e quando começou a ser lido, nós encontramos lá no versículo 23, sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, o rei cortou o rei, quer dizer, ele pegou um canivete, tirou o livro da mão do Jeude, cortou, né, com um canivete de escrivão,
e lançou no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Versículo 24: e não temeram nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Então nós encontramos no versículo 16, irmão, dizendo que eles temeram e disseram: com certeza levaremos isso para o rei. Mas quando o rei ouviu, ou começou a ouvir as profecias que ali estavam registradas, diz a palavra do Senhor que ele se irou, ele se indignou, pegou um canivete e foi lá e cortou e lançou no fogo. E que diz a palavra do Senhor? Que eles ainda tentaram dizer para o rei: não faça isso, mas deixaram o rei fazer, E diz aqui a palavra do Senhor que depois que o livro pegou fogo, e eles não se indignaram, não temeram a Deus, não rasgaram as suas vestes, que era uma atitude de indignação, Era um costume que havia no meio do povo de Israel, Quando ficavam indignados com alguma coisa relacionada a Deus, eles rasgavam as suas vestes, mostrando indignação, tristeza. Aqui diz a palavra do Senhor que quando o rei fez aquilo, eles não se indignaram, nem rasgaram as suas vestes e não temeram. Mas como é que pode, irmão? Se lá no versículo 16, quando eles ouviram pela primeira vez, eles temeram. Mas quando foi levado o livro para diante do rei, o rei ouviu, jogou o livro no fogo e eles não temeram. Então, irmãos, nós começamos a analisar, segundo a palavra do Senhor, essas atitudes do povo de Israel em relação ao livro, ao conteúdo do livro que estava, a qual foi profetizado por Jeremias. Primeiramente, ele provocou um temor. Mas, irmãos, se nós lermos com atenção, o versículo 16 diz assim: sucedeu que, ouvindo todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para os outros. Se voltaram temerosos. O temor. Mas esse temor que eles sentiram, irmãos, da primeira vez, não foi o temor que vem da parte de Deus. Aquele temor que a Bíblia fala que nós devemos temer ao Senhor. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Glórias a Deus. Temer a Deus, irmãos, fala de respeito, fala de consideração, fala de ter fé em Deus, de ter uma adoração perfeita, um coração voltado para Deus. Então o homem sente o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, amém, irmão? Mas no versículo 16 nos deixa claro que o temor que eles sentiram aqui, irmãos, não foi o temor de Deus em relação a Deus, não, foi um temor pelas palavras de juízo que estavam registradas ali. Os irmãos perceberam a diferença? Então uma coisa, irmãos, é a pessoa temer algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, alguém pode pela primeira vez ou ouvir pela primeira vez um estudo sobre o livro do Apocalipse e ficar preocupado. Não, o mundo vai acontecer isso, acontecer aquilo, e ficar ali preocupado com aquilo que ele ouviu. Ele creu no livro do Apocalipse, ele creu naquilo, mas temer uma destruição, temer a morte, temer um castigo, é diferente de temer a Deus, de temer a sua palavra, temer no sentido de verdadeiramente ter um respeito para com Deus, ter um coração voltado para o Senhor, ter a sabedoria dada por Deus, o temor do Senhor. É diferente do medo. O que estiver no versículo 16 aqui fala, irmão, foi um medo, não foi um temor ao Senhor, um temor pela sua palavra, foi um temor pelo que estava escrito na sua palavra.
diferente. E por isso eles disseram: não, o rei tem que ouvir isto. Então, irmãos, esse tipo de temor, né, é um temor que não tem valor nenhum tocante às coisas de Deus. Temer que amanhã o mundo... Quantas pessoas aí religiosas, quando falam no fim do mundo, a pessoa fica toda, né, preocupada: não, o mundo vai acabar. A gente ouve muito isso no meio, né, da maioria dos religiosos, né, sem citar nome de igreja nenhuma, mas no meio dos religiosos, esse tipo de temor, esse tipo de medo, que o mundo vai acabar, que vai vir a terceira guerra mundial, né? Ultimamente, né, você tem falado muito disso, né? Terceira guerra mundial. Dá para acontecer a terceira guerra mundial. Inclusive tem pastores fazendo estudos sobre a batalha de Gog e Magog, né? Se fala a memória, Ezequiel 38, que fala a descrição desta guerra. E isso, ultimamente, irmão, tem sido bastante comentado, né, no meio religioso, porque realmente, irmão, se nós lermos com atenção, né, o capítulo 38 de Ezequiel e observarmos, né, de que nações ali estão sendo mencionadas, apesar que aqueles nomes ali não são os nomes que são dados a essas nações, mas, né, o nome já mudou, é isso. Ali nós encontramos a China, né, encontramos também a Síria, encontramos o Iraque, tem mais alguns países, né, a Turquia, né, realmente estão ali, né. E nesse capítulo fala de uma batalha tremenda, e muitos têm dito, né, ensinado e pesquisado, né, e se apoiado, né, no fato de que o capítulo 38 de Ezequiel está falando de uma guerra que ainda vai acontecer. Realmente essa parte é verdade, essa guerra ainda vai acontecer, mas muitos estão dizendo, ensinando que essa guerra vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. E diante dos fatos que têm acontecido ultimamente, de rumores de guerra, principalmente entre Estados Unidos, né, e o Irã, tem deixado muita gente preocupada, porque sabe que Estados Unidos atacando o Irã, aí a Rússia se mete, né, e a Arábia Saudita vai se meter também, e a coisa pode perder o controle, a coisa pode, né, tomar proporções, né, incontroláveis. E muitos estão dizendo que isso vai acontecer em breve, que é a terceira guerra mundial, né? E isso causa, irmãos, muita preocupação e muito medo em alguns, né? Até crentes mesmo estão preocupados, né? Principalmente os pós-tribulacionistas, né? Os pós-tribulacionistas que ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? Uns dizem que até a metade da grande tribulação e outros que vai passar a grande tribulação toda, né? Então eles já afirmam que essa guerra vai acontecer, é isso? E estão esperando isto. Muitos estão aí aguardando. E isso traz, irmãos, para o mundo religioso, né, o medo, a preocupação, né? Para os pós-tribulacionistas, que no caso são crentes, né, mas que adotam essa filosofia, né, eles também ficam preocupados, né? Tem que estocar comida, tem que se preparar, a igreja tem que estar pronta para a terceira guerra mundial, para o governo do anticristo. Então vamos estocar armas, munição, né? E, se possível, construir um bunker para ali se esconder. Então essa parte da igreja está se preparando desta maneira, né? Então o temor, o medo. O que nós encontramos aqui no versículo 16, irmão, é esse tipo de medo, esse tipo de preocupação. Não, com certeza o rei tem que ouvir isto. Não foi um temor a Deus, mas um temor pelo que estava sendo revelado por Deus que iria acontecer. E quando o livro foi levado diante do rei,
diz aqui a palavra do Senhor que o rei não deixou nem muito longe não. Na terceira ou quarta página, ele pediu o livro, rasgou com canivete e jogou no fogo. E diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, no versículo 24, e não temeram. Aí eles não temeram. Diz aqui a palavra do Senhor, e não temeram, nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Quando o rei tomou aquela atitude, eles não temeram, não se indignaram, não se preocuparam mais. Não, o rei já rasgou. Como que se a atitude daquele rei, irmão, fosse uma garantia de que aquilo que estava escrito no livro não iria acontecer. Irmãos, esse quadro é um aviso para a igreja do Senhor. Primeira coisa que nós encontramos aqui, irmãos, que nós devemos atentar, é que nós devemos guardar o verdadeiro temor a Deus. A igreja, irmãos, não pode estar perdendo tempo, né, ou gastando a sua mente para se preocupar, irmãos, com esse tipo de coisas que, na verdade, faz parte daquilo que Jesus disse, os rumores de guerra. Os Estados Unidos tinha dito que antes de ontem jogaria bomba lá no Irã. Foi um corre-corre lá no Irã, todo mundo com medo, todo mundo se escondendo. 15 minutos antes da primeira bomba ser deflagrada, o Trump mandou segurar. Porque, irmãos, a palavra de Deus vai se cumprir. A Bíblia diz que haveria guerras e rumores de guerras. E quando se fala de bomba atômica, quando se fala de guerra nuclear, irmão, pode ter certeza que tudo é rumor. Ninguém vai botar o dedo num botão daquele que não é louco, porque não só ele mata os outros, com a radiação mata ele também depois. Mata os outros primeiro e depois morre também, né? Porque no tempo da Guerra Fria, né, na década de 70, 80, o mundo, juntando todas as armas nucleares que existiam naquela época, que hoje em dia diminuiu, mas também não é garantia de nada, dá para destruir o mundo 66 vezes. Não precisa 66, basta uma, né, irmão? De tanta arma que tinha. Quando acabou a Guerra Fria, houve aquele tratado entre a Rússia e os Estados Unidos e eles diminuíram a quantidade de armas. Então, talvez dê para destruir o mundo umas 5 vezes. Mas eu vou dizer para os irmãos, basta uma, não é verdade? Ninguém vai botar o dedão lá não, irmão. Pode ter certeza disso. Não vai. Por 2 motivos. Primeiro, que seria o fim de todos, né? E segundo, irmão, e o principal, é que o nosso Deus reina. Nada acontece à sua vontade. Glórias a Deus. Então a igreja, irmão, ter esse tipo de temor não é bom. Não é bom ser falta de conhecimento de Bíblia, falta de conhecimento de Deus, irmão. Muitas vezes nós somos levados, né, a ficar assim meio, né, que coisa, né? Mas, irmão, se nós pararmos e ficarmos ligados com Deus na sua palavra, nós vamos ter certeza de uma coisa, irmão: esse tipo de temor não leva a nada. Não leva a nada. Então, ter temor de terceira guerra mundial, temor de que a igreja vai passar pela grande tribulação, irmão, isso aí não está, né, de acordo com a vontade de Deus para a igreja. Porque se nós lermos com atenção aquilo que está nos evangelhos e nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar, irmãos, uma outra realidade. A realidade da igreja, irmãos, aleluia, é de que hoje a igreja tem que estar aguardando a volta de Jesus. A igreja tem que estar em oração, fazendo a obra de Deus, procurando a santificação, buscando o aprendizado da palavra. Então, isso reflete em quê? Numa reserva de azeite. O crente está vigilante, né? Então está pronto para o arrebatamento da igreja. Essa deve ser a preocupação do crente, irmão. Por isso Jesus Cristo disse que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Basta cada dia o seu mal. Glórias a Deus. Então amanhã
pertence a Deus. Então, rumor de guerra, o Trump já está com o dedo no botão, pode saber, irmão, que Deus vai mandar ele tirar o dedo de lá. Sabe por quê? Que quem manda é Deus, e a agenda de Deus, irmãos, o próximo passo de Deus, aleluia, contundente neste mundo, vai ser o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus, aleluia, é o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, esse tipo de temor que eles sentiram ali, não, o rei tem que saber disso, como se o rei, ouvindo aquilo, ia tomar uma providência. Mas não, irmão, o rei, né, de Israel, né, aqui o Joaquim no caso, irmão, ele era o mais apóstata talvez daquele povo, legislava de uma forma totalmente sem temor de Deus, recebia presentes para poder, né? E assim aqueles que o agradavam ele beneficiava, se não agradasse a ele mandava prender, ele não estava nem aí para a justiça de Deus, nada, irmão, não tinha temor nenhum. Ele não tinha nada a ver com o rei Josias, né? Ele não tinha nada a ver com o rei Josafá, nada a ver com Davi, irmão, totalmente ao contrário desses homens, que eram homens que buscavam fazer a vontade de Deus, cumprir a justiça de Deus, né? E botar o povo para buscar a Deus. Joaquim não queria saber nada disso não, irmão, muito pelo contrário, não deixou nem o leitor continuar, foi lá, rasgou e jogou fora, né? Coisa tremenda. Então, irmãos, em primeiro lugar, esse tipo de temor não serve para nós. Então, não se deixe levar, né, por esse tipo de coisa. Não, nós estamos aí preocupados, vem aí a terceira guerra. Nada disso, irmão. Nós temos que estar atento, que a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que em breve Ele virá nos buscar, e nós temos que estar pronto para dizer, como disse João, lá no livro do Apocalipse, lá no finalzinho ele diz o quê? Ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse, eis que presto venho. Glória a Deus, aleluia. Então, essa deve ser a posição da igreja, né? Glória a Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que eles não temeram as suas palavras, não temeram. Depois que o rei rasgou, então nós notamos aqui uma atitude, irmão, e nos chama atenção. Quando o rei rasgou e jogou fora, eles não temeram. Quer dizer, não, o rei, como se o rei tivesse dado a chancela de que aquilo não vai acontecer. Eles descansaram no rei. Mas a igreja, irmão, descansa nos reis dos reis, amém, irmão? É no Senhor que nós descansamos. Louvado seja Deus. A igreja tem que descansar no Senhor, mas eles preferiram descansar no rei. O rei rasgou, então tudo bem, isso não vai se cumprir não, está tudo certo. O rei já declarou aqui, irmão, maldito do homem que confia no homem, não é verdade? Maldito do homem que confia no homem. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, que nós devemos estar sempre atentos à palavra, observando a palavra. A igreja de Bereia foi tida como os mais nobres, porque tudo eles conferiam na palavra. Então eles não iam atrás de qualquer vento de doutrina, eles não iam atrás de qualquer ensinamento, né? E Paulo chegou aqui, Paulo ensinou assim, né? Está na palavra, vamos conferir. Não, mas é Paulo que disse, mas vamos conferir, amém, irmão? Estou conferindo na palavra, está de acordo, tá, tudo bem, a doutrina é essa, e muito bem, assim que deve ser. Glórias a Deus, a posição da igreja, como a igreja de Bereia, glórias a Deus. Então eles não temeram. Vamos abrir lá em 1 João 2,5. Primeiro irmão encontrar, leia 1 João capítulo 2, versículo 5. Glórias a Deus. Então, é aqueles que guardam o quê? A sua palavra. Louvado seja Deus, né? Então aqueles homens ouviram a palavra, tremeram, mas quando o rei rasgou o livro e jogou no fogo, eles não temeram. E tem sinal de que eles não temiam a quem? A Deus, né? Então o temor deles estava no rei, a confiança estava no rei. Não pode ser assim. 2 Pedro 1,19. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Vamos ver ali o que diz a palavra do Senhor. 2 Pedro 1, 19.
Glórias a Deus. Então, atentar para a palavra dos apóstolos, dos profetas. Então, atentar o quê? Para a palavra de Deus. Então, 2 Pedro 3:2. Quem encontrou, leia, por favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2. Encontrou, já pode ler. Com voz alta. Sim. Glórias a Deus, aleluia. Então vamos, 1 Pedro agora, 1 Pedro 1:23. Pedro 1:23. Glórias a Deus. Então, a semente incorruptível, quer dizer, pela palavra de Deus, né? Glória a Deus. Então, nós podemos enxergar esse versículo, irmão, na atitude desses homens, né? No versículo 16, eles temeram diante do rei, quer dizer, não tinham firmeza naquilo que estavam ouvindo, né? Não tinham firmeza na palavra de Deus, não tinham firmeza em Deus. Um sentimento diante, né, da primeira leitura da palavra, versículo 16, lá no versículo 24, não temeram, porque o rei tomou aquela atitude. Então, nós vemos que a palavra de Deus não estava enxertada, né, nos seus corações. Glória a Jesus. Vamos ler Hebreus 4:12, mais um versículo, Hebreus 4:12. Glórias a Deus. Pode ler mais uma vez, irmão Sérgio, por favor. Glória a Deus. Então é poderoso para discernir intenções do coração. Louvado seja Deus. Deus conhece a intenção do coração do homem, né, irmão? Deus conhece. Glória a Jesus. Então, quando alguém teme ao Senhor, o Senhor conhece, né? Ou se alguém apenas está preocupado com o futuro, com alguma coisa que vai acontecer catastrófica, né? Deus também sabe. Então não podemos confundir uma coisa com a outra, né? Medo do futuro, medo da morte, ou medo de um momento difícil, né? De uma perseguição, alguma coisa que venha contra a igreja, é diferente, irmão, né? Do temor de Deus, né? De estar atento à sua palavra, de estar atento àquilo que Deus está falando. Glória a Deus. Judas 1,17, vamos ler Judas 1,17. Judas, desculpe, irmão, Judas só tem um capítulo. Então, Judas 17 até o 19. Judas 17. Até o 19? Até o 19, tá certo. Louvado seja Deus. Então nós encontramos aqui o apóstolo Judas dizendo o seguinte, né? Glória a Deus. Nós podemos até recuar mais um pouco, começar do versículo de número 13, que diz assim: ondas impetuosas do mar. Aqui está se referindo
aqueles que não guardam a palavra, né? Que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Esses são murmuradores, queixosos da sua própria sorte, andando segundo as concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais e não têm o Espírito. Glória a Deus. Então Judas, irmãos, ele fala que nos últimos dias, né, chegaria ao ponto de muitos serem assim, sendo que essa palavra de Judas, irmãos, serve para nos alertar qual seria a condição do mundo, do homem natural neste mundo, e nós, ao lermos aqui, nós vemos isso se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Esse tipo de pessoas, né? Esse tipo de atitude que as pessoas tomam, né? Porque a boca fala, o coração está cheio, e as ações condizem, né? Conforme, né, os seus pensamentos. Então aqui Judas, irmãos, o apóstolo Judas, ele alerta que nos últimos dias seria assim, né? Homens amantes de si mesmo, tem toda uma relação em outras passagens, como exemplo a de Paulo, que estão em conformidade com a que Judas escreve, com o que Pedro escreve, né? De como seria a humanidade nos últimos dias, né? E quando se fala, né, em relação à igreja, irmãos, nós encontramos que a situação não será assim boa, né? Porque a palavra do Senhor nos fala, o próprio Senhor Jesus Cristo já foi avisando que nos últimos dias, no meio da igreja, haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos irmãos, enganariam uns aos outros, haveria toda sorte de atitudes, né, de conformidade com o mundo. E nós encontramos, irmãos, essa realidade quando nós lemos as 7 cartas às igrejas da Ásia. Nós encontramos ali 5 situações que o crente deve evitar. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, nós já vamos entrar nessa parte. Glória a Deus. Então, Tiago 1,23. Quem encontrou, leia. Tiago 1,23. Louvado seja Deus. Então aquele que ouve a palavra, né, e não pratica, é como aquele que, assim como uma pessoa contempla o seu rosto natural no espelho, mas daqui a pouco, quando sai diante do espelho, ele esquece, né? Então não pode ser assim. Foi o que aconteceu com esse povo. No versículo 16, eles temeram, mas logo depois, né, não temeram mais. Então não pode haver essa inconstância da vida do crente, né? Então nós temos que ser ouvinte e praticante da palavra, para que não venhamos esquecer dela, porque se alguém não pratica, com certeza vai se esquecer dela, né? Basta ficar um tempo sem ouvir, daqui a pouco ele está esquecido, né, da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus não vai estar enxertada no seu coração. Ele não está com a vida sendo guiada pelo Espírito, né? Ele está vazio das coisas de Deus. Então, a casa vazia, né, irmão, é sujeita, né, às influências, né? Por isso a Bíblia fala da luta da carne com o Espírito. Então, se nós estamos fortes espiritualmente, nós não vamos cumprir as concupiscências da carne.
né? Mas se está fraco espiritualmente, a carne vai prevalecer. E Paulo fala da luta do espírito contra a carne, e nós devemos vencer, né, a carne. Como? Nos enchendo do Espírito Santo. Glória a Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele não está sujeito às paixões da carne, à vontade da carne, porque a própria Bíblia diz que a carne para nada presta, né? Glória a Deus. A carne é fraca, irmão, mas o Espírito está pronto, amém? Glória a Deus, o Espírito está pronto. Glórias a Deus. Muito bem. Aqui diz, meu irmão, no versículo 24, que o rei pegou a carta de Jeremias, que no caso era a palavra de Deus, e jogou no fogo. Irmãos, essa atitude do rei, ela prefigura uma outra coisa terrível, e que outros, no passado, fizeram igual, só não no sentido da prática, de pegar, cortar o livro e jogar no fogo, mas nas suas atitudes, irmãos, eles tiveram a mesma condição desse rei. Por quê? Porque esse rei, irmãos, fez isso porque não temia a Deus e não estava querendo saber o que Deus estava falando. Nós vemos um caso de, por exemplo, no Antigo Testamento, alguns que fizeram da mesma coisa, só não queimaram, mas nas suas atitudes tiveram também falta de temor de Deus. Seria como pegasse a palavra de Deus e jogasse no fogo, que não estava nem aí. Nós encontramos alguns casos, como Sansão, como por exemplo, nós encontramos o rei Acabe. O rei Acabe sabia que não podia casar com uma mulher de outro povo, casou, com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios. Olha só, irmão, um dos povos mais idólatras. Ele casou, Salomão no princípio foi muito bem, mas depois, quando começou a esfriar espiritualmente, irmão, casou com a filha de Faraó. Então, outros parece que esqueceram da palavra de Deus, se esqueceram daquilo que Deus havia ordenado para o povo de Israel, que não deveria se misturar com outros povos. Se esqueceram. Assim foi com Saul. Saul não se preocupou muito, se podia botar a mão ou não para fazer o sacrifício. Acuado porque o povo estava começando a desanimar, uns já estavam saindo e Samuel estava demorando. O que ele fez? Já que Samuel não veio, eu mesmo faço o sacrifício. Irmão, ali foi decretada a sua rejeição diante de Deus, porque ele não podia fazer aquilo. Então seria como pegar essa palavra e jogasse no fogo. Não pode fazer isto, rejeitar a palavra, jogar a palavra de Deus para trás de si, como diz a expressão bíblica, jogar a palavra para trás de si. Quer dizer, não está nem aí para a palavra, quer resolver o problema, quer resolver a situação, quer satisfazer o momento. Não, irmão, a palavra de Deus tem que estar enxertada em nossos corações. Por isso que José não tinha a Bíblia, José não tinha culto de doutrina, não participava dos cultos, não tinha ceia, não tinha nada, irmão, sozinho, aleluia, ele e Deus lá, aleluia, no Egito, mas ele ali, irmão, guardou o seu temor diante de Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que ele jogou a carta de Jeremias no fogo, aleluia. E no passado muitos fizeram isto. No Novo Testamento também, irmãos, o apóstolo Paulo diz que Deus o desamparou amando o presente século. O apóstolo São João fala de um homem chamado Diótrefes, que quando João se ausentou para pregar a palavra em outros lugares, e depois foi até preso e mandado para a ilha de Patmos, um homem chamado Diótrefes, vendo que João não estava ali, o que ele fez? Tomou posse da igreja. Diz a palavra do Senhor que ele quis o primado. E quando João mandou 2 discípulos lá para conversar com ele não quis nem receber, ainda proibiu os irmãos de receber os dois emissários, de João. Irmão, vê que coisa, E João disse, que quando chegasse lá ia,
chamar a atenção de Diótrefes. Então, falta de temor de Deus, né? O líder era João, não ele. O pastor João saía que ele já queria tomar conta. Fosse ele o líder da igreja. Ninguém instituiu ele líder da igreja, deixou ele lá, né, participando, tudo bem, talvez até, né, dando um apoio a João, mas quis aproveitar a ocasião. É isso? Então, irmãos, nós vemos que são pessoas que não se preocupam com a palavra de Deus, em obediência a Deus, temor de Deus. É como fez o rei Joaquim, né? Jogou a palavra de Deus no fogo. E muitos estão fazendo isso hoje, irmão. Joga a palavra de Deus no fogo. Atitude como essa, né? Não se preocupa no que diz a Bíblia, o que o Espírito de Deus quer. Não está preocupado naquilo que foi ordenado. Não, ele não está preocupado. Ele quer andar segundo as suas concupiscências, segundo a sua vontade, segundo o seu entendimento. É a mesma atitude daquele rei. Joga a palavra de Deus no fogo, irmão. Mas a palavra de Deus não é para ser jogada fora. A palavra de Deus é para ser guardada em nossos corações, amém, irmão? Glória a Deus. Não, jamais na nossa vida possa haver, irmão, esse tipo de coisa, né? Aleluia. Rebelião contra a palavra, né? Rejeitar a palavra. Não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Não, isso aqui não, irmão, nada disso. A palavra de Deus tem que estar totalmente em nossos corações. Por isso a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Glórias a Deus, crescer na graça e no conhecimento. Tem que ter amor pela palavra, tem que ter temor pela palavra. Glórias a Deus. Quando o rei jogou a palavra de Deus no fogo, eles não temeram mais. Não, está tudo bem, isso não vai se cumprir, nada disto, porque o rei disse que não. Ah, irmão, o que vai ter de crente surpreendido? Por quê? Porque o rei deles disse que não vai acontecer, que isso não é assim. Não, Jesus ainda demora a vir e desfaz tudo que está na palavra, e o povo confia nele. Não, nosso líder, não, ele é um profundo conhecedor. Não, ele fez curso em Israel, ele fez curso no Tibete, fez curso não sei aonde, lá nos Estados Unidos. Não, ele é discípulo do pastor tal, aí ele é não sei o que, aí tem aquela pompa de que é alguma coisa, aí acreditam nele. É a mesma coisa que aconteceu com o rei rasgou e jogou fora, e eles não temeram. Não teria como se o rei falou, então o que vale é o que o rei disse. Irmão, o que vale é o que Jesus disse. É o que vale para nós. Glórias a Deus. É o que Jesus disse. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, Hebreus 4:2, né? Hebreus 4:2. Aleluia. Quem encontrou, leia. Hebreus 4:2. Não está misturado com a fé. E sem fé o que? O Senhor é dar Deus, né, irmão? Então a palavra de Deus ela é crida pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem mais prazer dele. Então temos que andar por fé. E a fé, irmão, a primeira a primeira manifestação da fé na vida do homem é quando ele obedece a palavra. Tem gente que pensa que o primeiro ato de fé é orar e alguém ser curado. Não, só prova que tem fé, né? Aquele que provou que tem fé, aquele que faz uma oração e o que ele está pedindo está acontecendo. É importante, mas a primeira demonstração de fé vem da obediência. Foi o que aprovou Abraão diante de Deus. As suas obras foram aprovadas, por quê? Porque ele andava por fé. Por isso é chamado o pai da fé, porque foi o primeiro homem a ter uma inteireza de fé e andar segundo a fé, sem ver o que estava diante dele, mas pela fé ele obedeceu. E diz a palavra do Senhor, o Senhor disse: segue pelo caminho que eu te mostrarei. Quer dizer, não interessa para você saber para onde você vai amanhã, anda no caminho hoje, por onde eu mandar você vai. Glória a Deus, aleluia. Para valer aquele hino, né, irmão, que nós cantamos de vez em quando, né? Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém, irmão? Aleluia. Vou citar rapidamente 5 coisas, irmãos, que a igreja tem que observar, tem que ter cuidado
para não entrar pelo caminho do povo de Israel e não ficar por aí pegando o livro e jogando no fogo. Vamos abrir Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos observar 5 coisas que nosso Senhor Jesus Cristo não estava se agradando no meio da igreja. Aqui nós não vamos citar a igreja tal. Vamos citar a igreja como corpo de Cristo, tá certo? Então, primeira coisa, capítulo 2, versículo 4. Quem controlei? Apocalipse 2:4. Nós já vamos encerrar. Muito bem. Então, a primeira coisa que a igreja e cada um de nós temos que ter cuidado é de não deixar esfriar o primeiro amor. Deixar o primeiro amor. Glórias a Deus. Em outra versão diz a primeira caridade. O que quer dizer esse amor aqui? No sentido de o amor a Deus, o amor colocado em prática. Então, a primeira caridade, o primeiro amor. E quais são as características do primeiro amor, irmão? É distribuição de comida, vamos aí dar umas ofertas para ajudar lá no Esquadrão da Vida, né? Lá nas instituições. Não, faz parte, mas não é isso. O primeiro amor, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo está cobrando dessa igreja, né? Ou cobrando da igreja, vamos esquecer igreja tal, vamos colocar como se fosse, as 7 cartas fossem uma só, né? Então a primeira coisa que o Senhor está cobrando aqui, que deixou o primeiro amor. O primeiro amor do crente, irmão, é aquele sentimento que vem, né, ao coração do crente, aquele sentimento de tudo das coisas de Deus é novidade. Ele está interessado na oração, ele está interessado na leitura da palavra, ele está interessado em aprender, né? Alguém começa a comentar alguma coisa da Bíblia, ele já está atento, querendo ouvir o que é, para aprender. Então aquela novidade, a Bíblia diz que nós devemos viver em novidade de vida. Glórias a Deus. Você fala de quê? De uma vida nova, né? E também de que tudo para nós, irmãos, deve ser, no tocante às coisas de Deus, interessante. Então o crente tem aquele interesse, aquela coisa, né, de aprender, de estar ali pronto para aprender. Porque quando o crente começa a perder o primeiro amor, irmão, a primeira coisa que ele começa a achar é que sabe mais do que os outros, de que ele é bom, já sabe muito, não, eu sou um profundo conhecedor, e já começa, irmão, a entrar por esse caminho, e daqui a pouco, irmão, o interesse da palavra de Deus começa a diminuir, daqui a pouco aquela coisa de estar buscando ao Senhor vai diminuindo, aquilo ali começa as coisas de Deus se tornar corriqueira. Isso não pode acontecer, irmãos. Nós temos que guardar os nossos corações dessas coisas, da mornidão, né? do costume. Não, para nós cada culto deve ser novo, uma coisa nova. Por isso a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é nova toda manhã. Aleluia. Então tem que ser do tipo assim: todo dia de manhã lê o Salmo 23, e todo dia de manhã você aprende algo novo no Salmo 23. Glória a Deus, aleluia. Hoje de manhã eu estava falando para alguém, eu disse: olha, a palavra de Deus, quando a gente está lendo, uma vez a gente não está entendendo muito, mas quando o Espírito de Deus está presente, está ali, é igual uma lâmpada, né? A gente olha assim para a Bíblia, é igual uma lâmpada apagada. Deixa eu olhar, como é que é? Daqui a pouco ela faz assim, acende, aí você entende. Amém, irmão? É como Jesus vai lá e o interruptor e acende, aí a coisa se ilumina, você começa a entender, porque a palavra de Deus ela é assim, né? E a Bíblia diz isso, né? Agora me lembrei do Salmo 119, lâmpada dos meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, 2,14, a segunda coisa que nós temos que ter cuidado, para não jogar a palavra de Deus no fogo, né? Não desprezar a palavra. Apocalipse 2,14. Muito bem. Doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão ela é extensa, mas vou citar uma coisa que faz parte da doutrina de Balaão.
É o que lança tropeço perante os filhos de Israel. Então, Balaão ensinou a Balaque como é que faz para lançar tropeços perante os filhos de Israel. Não é isso? Então ele diz aqui que tem contra ti que aceitava, ou praticava a doutrina de Balaão. Então a doutrina de Balaão é outra coisa, irmão, que o crente não pode jamais, aleluia, se deixar envolver pela doutrina de Balaão. Política dentro da igreja, esse panelinha dentro da igreja, grupinho dentro da igreja, essas coisas não são de Deus, faz parte da doutrina de Balaão, amém, irmão? Então o crente verdadeiro, ele ama a todos igual, amém, irmão? Porque tem igreja por aí que o irmão encosta uma Mercedes na porta, que esse é o irmão fulano, fulano, às vezes é um carnal, tá entendeu, irmão? Faz coisas erradas, deixa para lá, não sabe, não tem a vida reta diante de Deus, mas todo mundo considera porque encostou uma Mercedes. Aí o outro encosta um Gol zero, já mais ou menos, aí o outro chega, igual aquela musiquinha do Roberto Carlos, meu calhambeque bibi, irmão, esse aí não tem nem oportunidade na igreja. A igreja não é assim não, a igreja ela é movida, aleluia, pelo Espírito de Deus, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia, é o Espírito de Deus que comanda a igreja. Então quem vai ser levantado é quem? É aquele que Deus chamou, aleluia, não é o fulano de tal, doutor ciclano. Por isso que está aí um monte de escândalo, irmão, porque gente que não era para estar nem limpando privada dentro da igreja, está aí dirigindo, está aí nos cargos. Não, irmão, que isso, aleluia, a igreja tem que ser como lá no livro de Atos capítulo 13, disse o Espírito Santo, amém, irmão? Então, irmão, outra coisa que o crente tem que evitar esse tipo de coisa, porque botou o pé do mármore da igreja para dentro, da porta para dentro. Aqui quem manda é o Espírito de Deus, somos todos iguais diante de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Faz parte da doutrina de Balaão. Isso é um tropeço, irmão, porque tem muita gente que aí está desviada da igreja, das igrejas, e estão no mundo por causa disso, por causa de acepção de pessoas e coisas desse tipo. Não. Agora tem outra coisa, na hora do rigor, é como diz lá na minha terra, o pau que dá em Chico tem que dar no Francisco. Apocalipse 3, aliás, Apocalipse 2:20, já ia pulando, pode pular não, glória a Deus. 2:20, quem encontrou, leia. Amém. Tolera Jezabel. Outra coisa que o Senhor não tolera, permitir que o pecado entre na igreja, irmão, a título de vamos encher a igreja, não foi o fulano que pecou, não, então vamos segurar um pouco, vamos esconder, não, vamos dar um jeitinho aqui. Então, tolerar a Jezabel, irmão, engloba vários tipos de coisas, vaidade, pecado escondido, sensualidade, a Jezabel, basta ver o que a Jezabel fazia, A Jezabel ensinou, trouxe para dentro do povo, do meio do povo de Israel, a idolatria, a vaidade, Os irmãos se lembram quando Jeú foi lá para matar ela, quando ela olhou por cima da janela, que viu que a hora da sua morte estava chegando, que ela ia ser morta, o que ela fez? Subiu para o segundo andar, se pintou toda, se emperequetou, achando que o Jeú ia chegar. Não, matar uma coisinha linda dessa, ela achou isso, irmão, que se pintando o Jeú ia matar. Se deu mal, irmão, se deu muito mal. Vou jogar lá de cima. E se cumpriu a palavra que Elias tinha dito, que os cães iam comer a sua carne. Quando ela caiu lá de cima, que bateu nas pedras, o sangue veio, os cachorros veio, comeram, levaram, e o que sobrou enterraram.
né? Glória a Deus, porque Jeú estava no espírito, não estava na carne não, né? Estava ligado com Deus. A missão era essa: acabar com a casa de Acabe. Glória a Deus. Então não se tolera Jezabel, né, irmão? Então o crente tem que acabar com a casa de Acabe. Se a casa de Acabe ainda tem coisa de Acabe na tua vida, irmão, extermina com a casa de Acabe, amém, irmão? Tira Jezabel, tira lá os filhos, acaba com tudo e deixa que o Espírito de Deus reinar na sua vida, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então não pode tolerar Jezabel, não pode aceitar. Na minha vida não tem essas coisas não. O crente tem que pensar assim: não, nada disso. A palavra de Deus diz sim, então para mim é sim. Também se a palavra de Deus diz não, para mim é não. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? A quarta coisa, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1. Nós já vamos encerrar. Outra coisa. Muito bem. Tem nomes de que vives, mas está morto. Capa. Deus, irmão, nosso Deus, Ele não aceita, né, o que é falso, né? Capa. Então aqui diz a palavra do Senhor: tem nome de que vive, mas está morto. Isso fala de uma vida dupla, irmão. Vida dupla. O crente não pode ter vida dupla, não. Os irmãos concordam? Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Estou apenas fazendo vamos dizer assim, apenas uma observação em cada um desses detalhes, né, que nós estamos encontrando aqui. Então a quarta coisa que desagrada a Deus, irmão, é isso: uma vida dupla. Tem nome de que vive dentro da igreja, né, o irmão fulano, mas lá fora, irmão, não condiz. Vida dupla, né? E então aí os escândalos estourando. Tem nome de que vive, tá todo mundo lá, fulano vai lá, aí enche, aí todo mundo tá, aí daqui a pouco estoura lá uma situação, mas como é que pode, irmão? Todo mundo se assusta. Às vezes vai para a mídia até, na televisão está passando toda hora. Que isso? Há anos atrás um dos pastores mais conhecidos do mundo caiu, foi um escândalo mundial, foi uma coisa tremenda, na década de 80, foi em 85, se não me falha a memória, foi uma coisa terrível, irmão. Mas como é que essas coisas acontecem? Tem nome de que vive, mas está morto, irmão. Porque não adianta estar vivo dentro da igreja e lá fora está morto. Não tem como, irmão. Tem nome de que vive, mas chega lá fora está morto. Uma vida torta, escondendo pecado, fazendo coisa errada. Então, irmão, não pode ser assim. É melhor ter nome de que está morto, mas que na verdade está vivo. É melhor do que ter nome de que vive, mas está morto. Irmão, esse já está rejeitado por Deus. Porque tem crente que o pessoal acha que ele está morto. Tadinho do irmão, é tão devagarinho, chega ali calminho, senta lá no último mano, tá. Mas mal sabe que muitas vezes tem comunhão com Deus. Fica na dele, é o jeito dele, mas é um servo de Deus. Então é melhor ter nome de que está morto, mas na verdade está muito vivo. Amém, irmão? Glória a Deus, não se enganar pelas aparências, né? Glória a Deus. E por último, irmão, para nós encerrarmos, outra coisa importante que o crente não pode permitir na sua vida, glória a Deus, é o que está lá em Apocalipse 3, né? Aliás, essa parte aqui tem tanta coisa para falar, mas vou destacar o que primeiro chama a atenção, é o versículo 17. Rico sou, estou enriquecido, nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que se vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Glória a Deus. Mas sabe por que está essa condição, irmão? A resposta está lá no versículo 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, aliás, desculpe, no versículo 19, perdoe, versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Essa igreja, irmão, uma das coisas que levou essa igreja, Laodiceia, a ser assim, ou ficar nessa condição, é falta de zelo. Por isso que estava nessa condição. Por isso o Senhor disse para ele: sê, pois, zeloso. Falta de zelo, irmão, nas coisas de Deus é outra coisa que não podemos permitir na nossa vida. Temos que ter zelo pelas coisas de Deus, irmão. Pastor, eu vou comprar sabão Omo, detergente, amanhã eu vou vir aqui para a igreja, vou limpar esses bancos todinhos, esses ventiladores, vou ter zelo pelas coisas de Deus. Irmão, não é pelo material da igreja, não. Zelo pelas coisas de Deus, irmão, é ter cuidado com a sua vida, de dar bom testemunho, de orar, de buscar o Senhor, aleluia, de ser um crente fiel, aleluia, de dar bom testemunho, glórias a Deus, porque o mundo, irmão, já está cheio de palavras, o mundo quer ver é ação. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Alguém pode dizer glória a Jesus? Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, vamos encerrar. Glória a Deus, aleluia. E que Deus abençoe os queridos irmãos. Louvado seja Deus. Quem está alegre por estar na casa do Senhor nesta noite, diga amém. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esta noite, Senhor, de comunhão contigo, de aprendizado da tua santa palavra. Pai amado e santo, te agradecemos pela vida de cada um dos teus servos que vieram esta noite. Pai amado, tu falou com cada um de nós, desde o púlpito até a portaria. Pai amado, que possamos guardar aquilo que ouvimos, que possamos estar atentos às tuas palavras, que possamos, Senhor Deus, aleluia, ser, pois, zelosos, Pai amado, com a nossa vida espiritual, ser zelosos, Senhor Deus, aleluia, em guardar a Tua palavra, em se manter fiel até o fim, aleluia, porque só vai vencer, só vai entrar no céu aquele que for até o fim. Ajuda-nos, Senhor, nada temos, nada podemos, ninguém aqui é forte, ninguém aqui, aleluia, está garantido, ninguém aqui, Senhor, aleluia, pode dizer, não, eu faço e aconteço. Não, Senhor, dependemos de Ti, e por isso Tu falou conosco nesta noite. Por isso, Senhor, Tu nos exortou a todos nós nesta noite a estarmos atentos, a estarmos ligados, a estarmos, Senhor, zelosos da Tua obra em nossas vidas, aleluia. E assim, ó Deus, eu Te peço a Tua bênção sobre nós, nos conduz aos nossos lares em paz e segurança, nos concede uma noite de comunhão contigo, e nós que vamos ficar na vigília, os que podem ficar na vigília, possamos ficar aqui, Senhor, aleluia, buscar a Tua face, aleluia, nos enchemos mais do Teu Santo Espírito, saímos daqui alegres, fortalecidos pelo poder da Tua palavra, pelo poder da oração. Fala conosco, Senhor, alegra o Teu povo, é o que eu Te peço em nome de Jesus, e vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a vitória nossa, e operando Deus. Amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Aleluia, em nome de Jesus. Amém.